E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clube de FC, galera. Bom, rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal falando sobre Vasco. E no vídeo de hoje eu vou tentar tirar uma dúvida que muitos vascaínos têm, que é: por que Matias Galarza não está mais jogando no Vasco? Porque ele não está sendo utilizado pelo técnico Fernando Diniz, e também porque ele já não era muito utilizado pelo Lisca, né? O Lisca que teve ali uma passagem pelo Vasco muito ruim, uma passagem para se esquecer de verdade. O aproveitamento foi muito baixo. Mas mesmo com a mudança de técnico, com a chegada de Fernando Diniz, o Galarza não vem sendo utilizado. Por exemplo, nos últimos jogos ele sequer foi relacionado para o banco de reservas. Ele também postou lá uma foto e uma frase nas suas redes sociais falando que em momentos difíceis precisa ter força, e o torcedor vascaíno tem muito carinho pelo paraguaio Galarza. Inclusive no início da temporada ele se destacou bastante sob o comando do técnico Marcelo Cabo. O Vasco comprou o Galarza, mesmo o Vasco vivendo problemas financeiros. O Vasco foi lá, botou o dinheiro na mesa e fez a compra do paraguaio, acreditando que ele seria titular ali para o restante da temporada, queria deslanchar e depois seria vendido para a Europa, que é o caminho aqui de todo jogador que se destaca no futebol brasileiro, até também porque o Vasco precisa fazer dinheiro. O Vasco não comprou o Galarza pensando em ficar com ele até o fim da carreira. Não, o Vasco comprou o Galarza já pensando em vendê-lo para o futebol europeu quando ele se destacasse mais e mais. Porém, o Galarza acabou oscilando bastante com o técnico Marcelo Cabo, ora era titular, ora não era titular, andou ali tendo algumas falhas nas saídas de bola, nas saídas de jogo do Vasco, que culminaram no Vasco acabar levando gols. Ele perdeu um pouco de espaço com o Cabo, depois voltou a ser titular. Sempre era um jogador que vira e mexe, era utilizado, era, digamos que um 12º jogador com o técnico Marcelo Cabo. Quando alguém saía, quem entrava era o paraguaio Matias Galarza. Aí com o Lisca, o Galarza ainda foi titular no primeiro jogo, na estreia do Lisca. Ele colocou o Galarza, fez o papel de segundo volante. O Vasco venceu o Guarani por 4-1, que coincidentemente é o adversário do Vasco agora, o Guarani. Se o Vasco não vencer o Guarani no próximo jogo, nesse meio de semana, o Vasco não vai mais ter chances, eu diria até, de voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então é de suma importância esse jogo. E a pergunta de todo vascaíno é: por que o Galarza não joga com o Diniz? Porque o Diniz não utiliza o Matias Galarza. E aí tem várias questões que a gente pode ponderar. A primeira delas é o crescimento do Marquinhos Gabriel fazendo essa função de segundo volante. O Fernando Diniz, ele sempre teve como característica utilizar segundos volantes, jogadores muito técnicos. Muitas vezes ele recua até meias para fazer essa função, porque o Diniz prioriza muito a saída de bola, a saída de jogo. Ele quer que seja uma saída segura, uma saída que o time não vá correr muitos riscos e que o jogador tenha um bom passe, não um bom passe, mas um passe excelente, que ele sempre encontre ali buracos nas linhas adversárias. E o Matias Galarza é um jogador que eu diria de mais intensidade. O Marquinhos Gabriel é um cara mais cadenciado, que já jogou como meia, e o Galarza é um cara correria, intensidade, que coloca muita correria nas partidas. Marca bastante, ataca, vai pro ataque, aquele volante que faz aquele box to box, marca e ataca com a mesma intensidade, o Matias Galarza. Então ele tem características diferentes do que o Fernando Diniz quer para um segundo volante nesse momento no Vasco. E assim como aconteceu com o John Sanchez, que fez sua estreia no último jogo entre Vasco e CSA, o Fernando Diniz tá dando um tempo para meio que o Galarza se adaptar ao jeito que ele gosta que um volante joga. Tá dando um tempo pro Galarza se adaptar ali taticamente. Também tá observando o Galarza nos treinos, é óbvio. O próprio Galarza vinha evoluindo bastante o seu físico, sempre postando fotos no treino. O moleque tá ficando shapeado de verdade, tá ficando forte, o que é importante pro futebol atual. O jogador ter uma carcaça boa, ainda mais jogando de volante, onde o jogo é muito físico, ainda falando de Série B. Então assim, eu acho que é mais um período de adaptação. Claro, com a idade do Galarza vão ter oscilações, vai ter um momento que ele vai estar muito bem, vai ter um momento que ele vai ter uma queda de produção, e é normal. A gente não pode colocar a responsabilidade, por exemplo, do Vasco não voltar para a Série A e um garoto como o Galarza, nesses jogadores que estão subindo da base, pois em tese, em teoria, esses jogadores eram para complementar o elenco, não eram para ser os jogadores principais, os astros principais do Vasco, os caras que tinham que colocar o Vasco na primeira divisão. Não, quem era para ser esses jogadores? O Morato, o Zeca, o Cano, o Vanderlei, o Leandro Castan, até mesmo o próprio Andrei, que já tem uma idade um pouquinho mais avançada. Esses jogadores sim que deveriam ser mais cobrados. Agora, o jogador que está subindo da base, ele está pegando uma transição, um momento ruim do Vasco, o pior momento da história, é complicado. É complicado. Eu sei que tem muitos que às vezes, extrapolam e não tem como. Tipo, MT e Juninho já extrapolaram e por isso a cobrança é maior em cima deles. Mas de jogadores que sempre se comportaram, jogadores que sempre mostraram comprometimento com a camisa do Vasco, como Galarza, o torcedor tem que dar ali um tempo, entender
E o Galarza tem que continuar treinando forte até ele se adaptar ao jeito que o Diniz quer que ele jogue, fazer a função tática que o Diniz quer que ele faça, jogar do jeito que o Diniz quer, para aí sim ele poder ter oportunidades. Hoje o Galarza é a última opção do Diniz, tá atrás até do Rômulo, do Caio Lopes, do Andrei, do Bruno Gomes, todos esses estão à frente do Matias Galarza. E o próprio Marcos Gabriel, que ganhou essa função como segundo volante, acabou virando titular. Mas eu creio que para 2022 o Galarza promete, mano. Promete. Vai vir um jogador mais forte fisicamente, um jogador com entendimento tático maior, cada vez mais comprometido, sabendo que quando tiver a oportunidade tem que aproveitar. Ele sabe que as oportunidades são difíceis, ainda mais com o técnico Fernando Diniz. Também não sei se o Diniz vai ser mantido. Mas é por isso que o Galarza não joga, cara. Porque o Diniz gosta de jogadores que tem um passe mais seguro do que o Galarza. Não um cara de intensidade como é o Matias Galarza. Sabe, ele quer um jogo mais cadenciado na saída de bola. Por mais que o futebol seja velocidade, mas ele quer um passe com velocidade, não velocidade do jogador. Não quer a intensidade do Galarza para esse momento do Vasco. Esse é o único motivo que eu enxergo para o Galarza não estar sendo utilizado. Porque ele tem qualidade, ele é bom jogador, ele tem tudo para deslanchar no futebol. Espero de verdade que ele se reencontre no Vasco, porque o moleque é bola. Essa aí é a frase que ele postou no Instagram, mano. Vai estar passando agora para vocês. Inclusive, se o Galarza quiser participar de uma live no canal ou algo do tipo, totalmente aqui aberto, vamos pra gente trocar uma ideia, trocar uma conversa, entender um pouquinho mais sobre esse momento dele no Vasco da Gama. Beleza, rapaziada? Mas comenta a opinião de vocês aí embaixo. Se vocês fossem o técnico Fernando Diniz, vocês dariam mais oportunidades pro Matias Galarza? Acham que ele pode agregar mais ao time do que o Marcos Gabriel como segundo volante? Comenta aí embaixo a opinião de vocês, que é muito importante. O vídeo de hoje é esse. Grande abraço do Francisco, é nóis e fui!